Então, galerinha, continuando com a nossa aula aqui de dilatação, o que a gente vai falar agora é de dilatação dos líquidos. Eu quero que você entenda que para falar de dilatação dos líquidos, a gente vai sempre usar como referência a da dilatação volumétrica que a gente viu na nossa outra aula sobre dilatação dos sólidos. Só que tem algumas nuances que eu quero explicar para você. Primeiro, quando eu coloco um líquido para dilatar, eu não coloco o líquido flutuando no ar. Eu não posso colocar um líquido aqui na mesa. O líquido, ele não fica líquido, ele vai espalhar, vai esparramar. Então eu preciso de um recipiente para segurar esse líquido. Vou colocar um copo, dentro do copo eu coloco água, vou colocar uma bacia, dentro da bacia eu coloco alguma outra coisa. Então, sempre que eu estiver falando de dilatação do líquido, o recipiente também vai estar no sistema. E repara, o líquido e o recipiente vão ter os coeficientes de dilatação diferentes. E muito embora tenham a mesma temperatura inicial ou o mesmo volume inicial, eles vão dilatar de forma diferente. Tá? Quando a gente falou de coeficiente de dilatação, a gente sabe que ele é diretamente proporcional à própria dilatação. Quanto maior for o coeficiente de dilatação, maior é a dilatação. Então, repara na seguinte situação. Eu tenho um recipiente e um líquido dentro do recipiente. Se o coeficiente de dilatação do líquido for maior do que o do recipiente, quando eu fizer a dilatação daquele sistema, o líquido vai dilatar mais do que o recipiente, né? Então, eu vou ter um aumento que não é necessariamente o mesmo aumento. Por quê? Olha a nossa situaçãozinha aqui. Eu tenho um recipiente com um líquido dentro, e aí quando eu mudo, repara, aqui eu estou numa temperatura T1, e eu vou e esquento o sistema, boto numa temperatura T2, repara que tanto o meu recipiente como o líquido dilataram. Ou seja, se essa marcação do recipiente aqui, vamos supor que estivesse em ml, estava valendo antes, agora não vai estar valendo depois. Por que não vai estar valendo depois? Porque os espaços entre as marcações aumentou. Ou seja, esse pote aqui não tem mais o mesmo volume do anterior no total. Então, repara aqui, essa marcação não vale mais. Essa marcação não vale mais. E, repara, o líquido aqui estava na segunda marcação. Quando foi para a outra, está na terceira marcação. Se eu considerasse só a dilatação do líquido, você ia estar muito mais do que na terceira marcação. Então, repara que o que aconteceu aí foi uma espécie de... alguma coisa está te enganando. Como é que está te enganando? A gente chama esse processo essa dilatação que você vê, mas que não é necessariamente aquela, de dilatação aparente. E é isso que a gente vai tratar. Tá? Primeiro, ó, eu vou dizer que o meu líquido tem um volume inicial, tem um volume final, depois de aumentar a temperatura. E dessa forma eu vou ter uma variação do volume do líquido. Já o meu recipiente tem um volume inicial do recipiente, e depois que eu aumentar para a temperatura, vai ter o volume final do recipiente. E aí vai ter uma variação. A gente vai dizer que a variação do volume do recipiente é o volume final do recipiente menos o volume inicial. O que vai ser a minha dilatação aparente? A minha dilatação aparente vai ser justamente o que o recipiente, o que o líquido dilatou a mais que o recipiente. Porque, repara, se eles têm o mesmo coeficiente de dilatação, mesmo volume inicial, né? Eu vou considerar esse pedacinho aqui. Mesmo volume inicial, mesmo coeficiente de dilatação. Se sofre a mesma variação de temperatura, ele sempre ficaria na mesma marcação, né? Então, se o recipiente e o líquido tivessem o mesmo coeficiente, ele sempre ficaria na mesma marcação. Como o meu líquido subiu a marcação, quer dizer que isso que subiu é a variação aparente do volume do líquido, porque não é a real. Então, ó, eu vou criar um conceitinho de dilatação aparente, dilatação volumétrica aparente, que vai ser o quê? O tanto que o líquido dilatou menos o que o recipiente dilatou. Agora, repara, se o recipiente tiver um coeficiente de dilatação maior que o do líquido, o que aconteceria com a marcação do líquido? Ela diminuiria, porque conforme a temperatura vai aumentando, o recipiente aumenta mais do que o líquido, ou seja, a marcação descia. Então, nesse caso, se o coeficiente do líquido for maior, a marcação sobe, essa dilatação aparente. Se o coeficiente de dilatação for igual do recipiente e do líquido, fiz a variação de temperatura, não sai do lugar. E se o coeficiente de dilatação do líquido for menor do que o do recipiente, quando eu tiver a dilatação do recipiente, vai aparecer que o meu líquido contraiu, comprimiu. Isso é um probleminha básico. O cara pode falar numa questão. Isso é uma questão do Enem que eu construiria. Eu falaria o seguinte, ó. É observado que um líquido, blá, 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 é aquecido dentro de um recipiente, só que depois de ser aquecido, né, ele desceu na marcação do recipiente. Aí o cara pode mandar você explicar por que desceu ou qual seria a possível causa desse líquido ter descido na marcação. Um bom jogo é você citar o quê? Citar justamente essa relação entre os coeficientes de dilatação. Beleza? E aí,
já que a gente tem uma dilatação aparente, a gente vai ter também um coeficiente de dilatação aparente. E aí a gente vai ter que abrir as equações. Lembra lá do ΔV? ΔV era V0, gama, Δθ ou ΔT, né? Então, ó, eu já sei daqui de baixo que a variação ou a dilatação aparente é a dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente. Vou colocar aqui e vou abrir. Então, ó, volume inicial aparente, gama aparente, que é o coeficiente, Δθ. Volume inicial do líquido, gama do líquido, Δθ. Volume inicial do recipiente, gama do recipiente, Δθ. Por quê, Bruno? É o mesmo Δθ. Ora, tanto o aparente como o líquido como o recipiente vão sofrer a mesma variação de temperatura, estão no mesmo sistema. Então eu já posso cortar o Δθ da minha relação. Agora repara aqui, repara nesse voluminho aqui, inicial. Quando eu olho, o aparente é aquele que eu olho, né? Estou olhando. Então, esse é o volume inicial aparente, é o que eu estou olhando. Tá? Ele é exatamente o volume inicial do líquido, não é? Exatamente. Então, eu posso dizer que o volume inicial aparente é igual ao volume inicial do líquido. E repara que esse volume ocupado pelo recipiente é exatamente o mesmo também do aparente. Então, eu posso dizer que o volume aparente, o volume do líquido e o volume inicial, né, todos os iniciais do recipiente, são iguais. Sendo assim, eu posso cortar os V0. E aí eu vou chegar numa expressão que é o gama aparente vai ser igual ao gama do líquido menos o gama do recipiente. Tá? Então, toda vez que eu quiser saber qual que é o coeficiente dessa dilatação aparente, basta eu fazer a relação entre do líquido menos do recipiente. E no caso do recipiente, se é aquele probleminha que eu citei para vocês, tipo do Enem, o líquido diminuiu, esse coeficiente de dilatação aparente será o quê? Negativo. Por quê? Porque o do recipiente vai ser maior que o do líquido. Esse aparente só vai ser positivo quando o do líquido for maior que o do recipiente. Tá? E uma situação muito corriqueira que eu resolvi, você nota isso conforme você vai fazendo o problema, vai entendendo, mas é quando transborda. Repara aqui, se eu tenho um copinho aqui com um determinado líquido e aumento a temperatura, né? Eu tenho aqui uma temperatura T1, jogo lá para uma temperatura T2. Se o líquido estava no talo e transbordou, esse transbordo é exatamente o que o líquido dilatou a mais do que o copo dilatou. Porque se não fosse, não teria derramado, né? Se fossem iguais os coeficientes de dilatação, o meu copo ia aumentar junto com o líquido e eles nunca iriam e nunca iria derramar, né? Mas nesse caso transbordou. Quando transborda, ó, esse líquido que transborda é justamente a dilatação aparente do meu recipiente. Tranquilidade? Então, ó, vamos terminar aqui por hoje. A gente fala de comportamento anômalo da água e até a próxima.